Bom dia, povo de Deus, Pai seja convosco. Hoje eu quero ler uma palavra que se encontra em Atos 4. Atos 4, meus irmãos, vai falar de Pedro e João diante do Conselheiro Superior. Conselheiro Superior. Aqui vai falar. Aqui vai falar que Pedro e João estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes e chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando o povo que Jesus havia ressuscitado. E isso provava que os mortos são ressuscitados. Aqui, meus irmãos, vai falar desses dois homens, né? Pedro e João. Pedro e João era simplesmente pescador. E aqui vai falar que ele é apóstolo, né? E Pedro e João, pescador. Depois ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a pegar a palavra de Deus, começa a falar ao povo, ensinar ao povo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E aí a gente vê, né, como que era Pedro e João. No meio do evangelho, no mundo do evangelho, Pedro e João não era nada. Pedro e João simplesmente era um pescador. Mas aqui, meus irmãos, ele se tornou apóstolo. Né? É o que nós temos se tornado, apóstolo de Cristo, né? Ouvindo a palavra dele, pregando a palavra dele. E aqui os próprios sacerdotes, os homens da lei, meus irmãos, os homens que pregavam a palavra de Deus, os homens que pregavam no templo, os homens que ensinavam, né? Aqui Pedro e João estavam ensinando para ele. E eu vejo que aqui Pedro e João nos ensinam que a pessoa de um pescador pode virar um apóstolo de Deus. Né? A pessoa de um pescador, a pessoa pode crescer na vida. Seja na vida financeira, seja na vida espiritual, independente do que a gente seja, meu irmão. A gente tem que seguir a nosso Jesus Cristo. E aqui ele estava seguindo Jesus Cristo. Ele estava ensinando ao povo que Jesus Cristo tinha ressuscitado, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo somente ele poderia levar a gente ao céu, né? Somente ele poderia ressuscitar, né? Ressuscitar como? A gente hoje, quem não serve a Deus, é morto, né? E você acaba ressuscitando, porque através de Jesus, se você confia nele, através de Jesus você vai ressuscitar. Às vezes os seus projetos estão tudo morto, mas quando você acredita em Jesus Cristo, ele ressuscita. Meus irmãos, a gente vê aqui que em Atos 3, 3, 6, 7, vai falar que Pedro e João tinham acabado de curar um homem que era paralítico, né? Eles tinham curado, meus irmãos, em nome de Jesus, eles tinham curado um paralítico. E o paralítico ficou muito feliz, aprendeu, né, que Jesus Cristo, ele faz tudo. Aquele homem já estava morto já. Os pensamentos dele já estavam mortos. Aquele homem que eles oraram para ele e ele foi curado, ele já estava morto para ele. Mas Pedro e João trouxeram uma solução, né, para aquele homem. E hoje a palavra traz uma solução para mim e para você. A gente precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, né? E eu vejo que a gente precisa acreditar de todo o coração. Se a gente não acreditar de todo o coração, a nossa fé, ela é morta. E aqui vai falar
o que tinha acontecido com o paralítico, né? E o paralítico foi curado pela fé em Jesus Cristo, né? Aqui, meus irmãos, o paralítico foi curado pela fé em Jesus Cristo. A gente não tem que ser curado por causa de Pedro ou João. A gente não tem que trabalhar na obra do Senhor por causa de Pedro e João. Mas aqui a gente tem que trabalhar em fé em Jesus Cristo, igual esse paralítico. Aqui Pedro e João foi só um instrumento para aquele homem, né? Foi só um instrumento. Independente da religião, você precisa crer nessa palavra, né? Você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer que essa palavra é fiel e verdadeira, que pode trazer milagre para a tua vida, que pode ressuscitar o que estiver morto dentro de você, né? Ele pode ressuscitar igual Jesus Cristo ressuscitou. Talvez você fale assim, mas Jesus morreu, mas talvez dentro de nós tenha alguma coisa morta ainda. E a gente tem que pedir para Jesus, Jesus ressuscita o que estiver morto dentro de mim, o que estiver precisando ressuscitar, né? Às vezes o desânimo, a paz, né? Que a gente não tem, a força de trabalhar, a força de conversar, a força de ir para a igreja, né? Você precisa. Meus irmãos, eu falo com você, a vida desses homens aqui, de Pedro e João, quando ele conheceu Jesus, mudou. A vida desse homem, desse paralítico aqui, ó, quando ele começou a andar, a vida dele não ficou a mesma. Ele mudou, ele foi mudado. Então, você ouve uma palavra toda semana, todo dia eu estou pregando aqui uma palavra. E se sua vida não mudou, tem alguma coisa de errado. A minha vida tem mudado. Tem algumas coisas que apertam os apertos, mas é para mudança. Quando vem os apertos, é para mudança. Então você precisa ouvir essa palavra e guardar essa palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Você precisa ouvir essa palavra e guardar. E falar para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo comigo? Todo dia eu estou ouvindo a palavra, na verdade a minha vida só está piorando, não está melhorando nada. O que está acontecendo? Eu quero ser igual a esses homens aqui, ó. Eu quero ser igual a esses homens que pregaram a palavra de Deus, que teve uma mudança na vida dele. Não mudança financeira, mas mudança espiritual. É o que a gente tem que querer, meus irmãos. Mudança espiritual. Às vezes o dinheiro não traz felicidade. Às vezes você acha que tem felicidade, mas não traz felicidade. Às vezes você tem o dinheiro, mas o dinheiro depois você gasta e a felicidade acabou. Felicidade do dinheiro tem sim, mas é pouco momento. E aquele homem aqui, aquele homem que foi curado, o Pedro e João orou por ele, foi curado, ficou alegre, pulava de alegria, né? E os religiosos ficaram tristes. Talvez o religioso aí que você conhece, você tem ouvido essa palavra e tem curado também, a pessoa tem sido curada através da palavra, né? Tem motivado a fé, né? A sua fé tem aumentado através dessa palavra que eu venho pregando todo dia para você. E talvez você esteja pulando de alegria, e talvez os religiosos aí que às vezes mora do lado da sua casa, né? Seu vizinho que você conhece, fica triste de você ter tido uma mudança na vida. Até no modo de pensar, no modo de conversar, porque as coisas mudam, meus irmãos. Quando você ouve a palavra e muda. A minha situação mudou totalmente. E tem mudado, e Deus precisa mudar mais ainda a minha vida. Minha vida tem tido as mudanças diferentes, na vida espiritual mesmo, né? No meu modo de pensar, no meu modo de agir, a vida tem mudado. E aqui, ó, às vezes tem pessoas que falam assim, mudou nada. Temos religiosos que às vezes não querem que eu mude. Será que mudou mesmo? Será que é ele mesmo? Será que ele tem pregado a palavra na internet aí, né? Tem pregado a palavra mesmo? Será que é aquele homem lá? Então, tem mudança na minha vida e sempre Deus, eu peço para ele para ter mudança mais e mais, meus irmãos. A igreja não muda a gente, mas quem muda é a palavra. E quem mudou foi a palavra de eu estar lendo todo dia essa palavra aqui. Deus me mudou. E eu creio que ele vai mudar a sua vida também, tá bom? Deus abençoe e tenha um bom dia.